Boa noite. Gravações obtidas pelo Fantástico documentam o que aconteceu no julgamento do ano. O dia em que a ex-estudante acusada de tramar a morte dos pais teve de encarar um tribunal. Você vai ver agora, pela primeira vez, gravações que registram o que Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos ouviram e disseram durante o julgamento que mobilizou a atenção de todo o país. Declaro abertos os trabalhos do Fórum Criminal da Barra Funda de São Paulo. Será submetido a julgamento os réus Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos de Paula e Silva, Christian Cravinhos de Paula e Silva, acusado por homicídio de Manfred e Marisa von Richthofen. Declaro aberto a sessão. Convido a promotora doutora Thalia Souza Santos para ocupar o seu local de direito. Obrigada, Letícia. Convido os réus a ocupar o local de direito. Convido a promotora Thalia para que a mesma faça uso das palavras, expondo suas razões de acusação. Cumprimenta o senhor juiz, aos jurados presentes e a todos que estão nesta noite aqui. Na noite do dia 31 de outubro de 2002, no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo, ocorreu um fato criminoso realizado por 3 jovens. O homicídio fora movido pela seguinte razão: a família von Richthofen não aprovava o relacionamento amoroso entre Suzane e Daniel, os quais tinham uma vida social e financeira completamente diferentes. A solução encontrada pelo casal foi ceifar a vida dos pais de Suzane. Suzane e os irmãos Cravinhos planejaram todo o crime. Na noite do fato, Suzane e Daniel Cravinhos, namorados, iniciaram o planejamento criminoso, levando Andreas, irmão de Suzane, para uma lan house. Ao deixarem Andreas no cybercafé, Christian, irmão de Daniel, que estava próximo do estabelecimento, entrou no carro de Suzane e os 3 dirigiram-se para a mansão dos von Richthofen. Ao chegarem, a filha do casal subiu até o 2º andar, acendeu a luz do corredor e, após confirmar que os seus pais estavam dormindo, determinou que os irmãos entrassem no quarto do casal. Suzane teria separado sacos e luvas cirúrgicas para utilizarem no crime. Daniel golpeou o pai de Suzane, enquanto Christian golpeava a mãe. Ambas as vítimas sofreram golpes na cabeça até a morte. Foram constatadas fraturas nos dedos da mão de Marisa, quem, segundo a perícia, teria tentado se proteger, colocando a mão na cabeça. A cena do crime exalava crueldade, acentuada pela toalha suja de sangue que estava enfiada na boca de Marisa, a qual foi introduzida com o intuito de silenciá-la, pois estava a emitir, enquanto agonizava, um som parecido com um ronco. Após verificarem que ambos estavam mortos, os irmãos reviraram o quarto do casal e colocaram uma arma da propriedade do pai de Suzane ao lado do corpo de Manfred. No momento em que os agressores praticavam os golpes, não se tem certeza da posição de Suzane na casa, mas possivelmente estivesse aguardando no andar de baixo. Por outro lado, as investigações apontaram que Suzane estava junto com os irmãos Cravinhos, no momento em que colocaram a toalha na boca de Marisa. Além disso, ela forneceu sacos plásticos para que os agressores depositassem as roupas e as barras de ferro, usadas no crime, para que pudessem descartar o material ainda não encontrado. Como parte do plano, Suzane, utilizando uma faca, abriu uma maleta de seu pai,
a qual sabia que encontraria dinheiro, e pegou cerca de R$ 8.000, 6.000 euros e US$ 5.000, além de algumas joias pertencentes ao casal, tentando simular um latrocínio. Tal quantia foi entregue a Christian como pagamento pela sua participação. Após a execução, o casal de namorados passou para a última fase do plano, produzir uma escusa. Após saírem da mansão, Suzane e Daniel foram para um motel na zona sul de São Paulo. Por lá, solicitaram a suíte presidencial, pagando o valor de R$ 300. O fato interessante é que Daniel solicita uma nota fiscal da quantia, pedido esse pouco comum para quem vai a um motel. Essa desastrada medida somente ressaltou as suspeitas já existentes. Cerca de 3 horas da manhã, o casal deixa o motel e busca o irmão de Suzane na lan house. Ao pegar o irmão Andreas, os 3 foram até a casa de Daniel e por volta de 4 horas da manhã, Suzane e Andreas voltaram para casa. Quando chegaram na mansão, Suzane teria estranhado o fato das portas estarem abertas. Daniel acionou a polícia e requisitou uma viatura, pois havia uma suspeita de assalto na casa de sua namorada. No momento em que a viatura chegou, os policiais militares, tomando o cuidado que a situação exigia, após ouvirem os relatos de Suzane e Daniel, que ainda estavam do lado de fora da mansão, ingressaram na residência e notaram que a casa estava toda organizada, exceto o quarto do casal, onde estavam os corpos e o escritório. Constatando o estado crítico que encontraram Manfred e Marisa, mortos na cama, com severas lesões na cabeça, os policiais tomaram todos os cuidados para contar aos filhos das vítimas a tragédia. De imediato, após relatar a fatalidade, o policial Alexandre Broto estranhou a manifestação fria que Suzane fez ao receber a notícia de que seus pais estavam mortos. O policial, verificando que estava errado, isolou toda a casa para que se preservasse a cena do crime e investigações minuciosas fossem realizadas. Nesse momento, passo a palavra à advogada da ré para fazer a sua defesa. Obrigada, Excelência. Meritíssimo juiz, senhores jurados, minha cliente Suzane não havia consciência do que ocorreria naquela noite. Excelência, Suzane, na companhia de seu namorado Daniel e também sob influência de Christian, seu cunhado, fazia uso de substâncias entorpecentes influenciada pelos jovens. Suzane não tinha conhecimento do que ocorreria naquela noite do crime. Inclusive, naquela noite, ela estava tomada pelo efeito psicotrópico de maconha, o qual fazia um uso constante sob a influência de Daniel e Christian. Os dois sempre tiveram problemas com droga, Excelência. Peço aqui licença para falar sobre o artigo 22 do Código Penal, que diz sobre a coação moral irresistível. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. No caso, Excelência, Daniel exercia grande influência sobre Suzane. Certa feita, em viagem à Alemanha, junto com seus pais e seu irmão Andreas, Daniel obrigou Suzane a gastar dinheiro com cartões telefônicos para que mantesse contato diário com ele. Daniel dizia a Suzane que não podia viver longe dela, inclusive quando ela retornou ao Brasil, disse a ela que teria tentado se matar. Ora, Excelência, isso fica provado o descontrole emocional desse jovem que influenciava Suzane. Acostumados com os mimos dados por Suzane, presentes caros, relógios, sapatos de grife, roupas de marca, Daniel apresentava Suzane como a sua galinha dos ovos de ouro. Era a galinha dos ovos de ouro da família Cravinhos, pois era de família de posses, tinha dinheiro,
Daniel sempre estava com dinheiro em sua carteira, mas era o dinheiro de Suzane, dado por seus pais. Ora, excelência, não é de se estranhar o fascínio e a possessividade de Daniel sobre Suzane. Afinal, a jovem perdera sua virgindade com Daniel, seu primeiro namorado, e isso lhe exercia grande fascínio. Por fim, gostaria de deixar aqui um questionamento aos senhores jurados. Os senhores acham que se Suzane não tivesse conhecido Daniel e Christian, esse fato teria ocorrido? Obrigada, excelência. Por hora somente. Passo a palavra à defesa dos réus Daniel e Christian Cravinhos. Obrigada, excelência. Merentíssima excelência e senhores jurados, é claramente visível que a autora do crime foi, sim, Susana von Richthofen. Era de conhecimento geral, senhores, o péssimo relacionamento dela entre ela e os pais. Suzane sofria agressões físicas e verbais, e não só isso, senhores, sofria abusos sexuais, e quando bebia era que de fato esses abusos aconteciam, excelência. Daniel, meu cliente, era influenciado pela amada, se deixava levar, colocava o amor dele acima de tudo e fazia tudo o que Suzane queria. Christian não teria problemas com droga, conforme ressalta a advogada de defesa de Suzane, pois teria largado 10 anos antes do ocorrido. E Suzane claramente não perdeu a virgindade com Daniel, senhores. Temos uma testemunha-chave, excelentíssimo, nesse caso, que confirma uma conversa com a mãe, onde que a mãe afirmava que Suzane teria perdido a virgindade antes mesmo de conhecer Daniel. Manfred e Marisa, senhores, bebiam muito e era muito agressivo entre eles, senhores jurados, e entre os filhos também. Suzane entrava em pânico quando tinha que ir para o sítio com os pais. E faço a vocês a seguinte pergunta, senhores jurados. Eu não sei se ela se fazia de vítima, fazendo dele, Daniel, um instrumento. Suzane teria convencido os irmãos a participar do crime, excelência, dizendo que com os pais ela não tinha vida e que Manfred teria abusado dela aos 13 anos de idade, senhores jurados. Christian teria batido a porta do carro e pisado com força. Tinha tentado acordar o casal, senhores, para tentar dar a eles uma reação. Suzane, senhores jurados, merentíssimo, teria acalmado Christian, dizendo, senhores jurados, que ele não estava tirando nada dela, estava te dando uma nova vida. Por isso e pela herança, Suzane planeja o crime contra os pais e usa Daniel como seu instrumento. Suzane é uma mentirosa e das boas. Protesto, excelência. Protesto aceito. Nem Suzane nem Andres eram vítimas de abuso. Manfred e Marisa davam uma excelente educação, davam amor e carinho a seus filhos. Isso é incompatível, excelência. Protesto. Passo a palavra à promotoria para se manifestar. Obrigada, excelência. Iremos provar que nenhum dos três foi induzido, que tudo foi completamente planejado por Suzane, Daniel e Christian. Quero aqui dizer a todos, quero lembrar aos jurados, a Vossa Excelência, que um dia após o ocorrido, quando os peritos chegaram ao local do crime, ocorreu uma demora para recebê-los.
Suzane, a filha do casal que estava morto, ela estava na piscina com seu namorado Daniel. Enquanto Christian saiu, viajou e havia comprado uma moto. Isso ressalta a frieza dos 3 réus. Quero lembrá-los um relato muito importante que tivemos do policial meritíssimo que atendeu primeiramente a localidade. Quando o policial chegou, ele não sabia como informar os filhos, um adolescente, uma jovem, que os seus pais foram assassinados de forma bruta. Ele decidiu, ele relata aos peritos, ao seu depoimento, que quando ele decide conversar com os filhos, ele se surpreendeu com a reação de Suzane. Quando ele diz o que aconteceu, ela simplesmente, excelência, a filha do casal, quero ressaltar que foi brutalmente assassinado, ela simplesmente respondeu: e agora? O que eu faço? Quais são as providências? Onde eu tenho que ir? Ressalta a frieza dela. Isso foi um ponto crucial para nós percebermos que a investigação deveria ser apurada e ainda mais investigada. Ao chegarem na casa, os peritos de início já avaliaram que havia algo errado. Somente 2 cômodos da casa estavam bagunçados. A ideia inicial que tinha-se era de que havia ocorrido um latrocínio, mas um latrocida, ele tem uma forma de agir. Ao adentrar na casa, os peritos observaram que somente 2 cômodos estavam bagunçados. O escritório do pai, que ficava à frente da casa, e o quarto, onde havia acontecido o assassinato. Quando entraram no quarto, perceberam que algumas gavetas estavam bagunçadas, estavam abertas, perceberam algumas joias jogadas no chão. O armário de Marisa e Manfred estava totalmente aberto. Quero dizer aqui, senhores jurados, que o latrocida, quando ele vai agir, ele não bagunça um ou outro cômodo da casa, ele procura. O latrocida, ele está em busca de algo. E somente o quarto e o escritório estavam bagunçados. Quero dizer que uma coisa que foi imprescindível para começar as investigações mesmo, foi o fato de ter sido encontrado uma jarra d'água, ao lado que foi encontrado o corpo de Marisa, um saco plástico e uma toalha a qual foi enfiada, eu digo enfiada na boca de Marisa. Motivo cruel, foi cruel. A jarra, foi constado que não havia um copo d'água. Consta-se que tanto a jarra como o saco e a toalha faziam parte da casa. Ao analisarem, quero dizer a todos, fazendo-se a análise da jarra, do saco plástico, senhores jurados, perceberam que era da casa. E quero dizer, Vossa Excelência, que fazendo todos os procedimentos necessários, a dispensa, ressalto, lembrar Suzane von Richthofen, que acompanhou a perita até a dispensa da casa, mostrando o local como se estivesse guiando no museu, um guia de museu a qual acompanha os visitantes. O saco plástico foi retirado daqui. A jarra foi retirada daqui. Ela sabia o local exato. E ressaltando, senhores jurados, que estava tudo em ordem. A casa realmente parecia um museu. Não havia nada fora do local. Ou seja, quem estiver ali, quem cometeu o homicídio, era alguém do dia a dia. Protesto, Excelência. Protesto aceito. Excelência, são totalmente improcedentes essas acusações. Quero mostrar aos senhores jurados. Aqui estão provas, fotos
família. O que ocorre, sim, é verdade, que Suzane não estava em plena faculdades mentais. Excelência, permito-lhe dizer que minha cliente sofre de uma doença chamada oligofrenia. Claro, não somos aqui especialistas da área médica, mas permitam explicar aos senhores uma pequena definição. Deficiência do desenvolvimento mental, adquirida em idade precoce, que abrange toda a personalidade, comprometendo, sobretudo, o comportamento intelectual. Ou seja, Excelência, Suzane não estava consciente do que estava fazendo. Ela estava, sim, influenciada por Daniel, pelo uso frequente de drogas e pela pressão que ele exercia sobre minha cliente. Era isso. Obrigada, Excelência. Suzane e Daniel são dois jovens que agiram de forma egoísta, ambiciosa, mataram sem piedade. E o outro, Christian, que se uniu pelo dinheiro. Outra palavra, Excelência, se me permite, por estupidez. Suzane, fria, calculista, planejou matar os próprios pais. Excelência, ela almoçava com sua mãe no shopping, planejando matá-la. E dava beijinho de boa noite no seu pai, planejando a sua morte. Quero dizer que nada, Excelência, nada, senhores jurados, justifica o fato de uma filha planejar a morte dos próprios pais. Planejar e executar, nada justifica e nunca justificará. Senhor Daniel, o senhor bateu, o senhor bateu, o senhor bateu, senhor Daniel. Eu precisaria dizer a eles que é repugnante, que é abjeto matar alguém e depois, na entrada do motel, olha para mim, senhor Daniel, dizer que quer a suíte presidencial. Isso é nojento, isso é asqueroso. Excelência, o que eu tinha que falar, acho que eu já deixei bem claro. Acho que o meu recado foi mais do que claro. À Excelência e aos jurados. Quero aqui agora pedir a condenação de Suzane von Richthofen, Daniel e Christian, por duplo homicídio, qualificadora por motivo torpe, a qualificadora de motivos cruéis. Obrigada, Excelência. Condeno Suzana Richthofen e Daniel Cravinhos a 39 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção, pelo assassinato do engenheiro Manfred e da psiquiatra Marisa von Richthofen, mortos a pauladas no dia 31 de outubro de 2002, na residência deles, do bairro Nobre de Brooklyn, em São Paulo. A pena base foi de 16 anos mais 4 pelos agravantes, para cada uma das mortes. Ambos tiveram sua pena reduzida em 1 ano. Suzane, por ser menor de 21 anos, e Daniel, graças à confissão. Condeno Christian Cravinhos a 38 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção. A sua pena base foi de 15 anos, mais 4 pelos agravantes, também para cada uma das mortes. Ele também teve a sua pena reduzida em 1 ano por ter confessado o crime. No momento, declaro encerrados os presentes trabalhos relativos ao Fórum Criminal da Barra Funda de São Paulo, periódica do dia 22 de julho de 2006, do Tribunal do Júri Popular dessa comarca. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.